De um personagem chamado Marcos, que era interpretado pelo Tiago Fragoso, que fazia par romântico com a Sônia, que era interpretada pela Paula Oliveira. E o nosso querido Luiz Gustavo interpretou o Piragibe, que era o pai da Sônia, na novela era o pai da Paula Oliveira. Bom, muitas homenagens foram feitas para o Luiz Gustavo no domingo, depois na segunda-feira, né? Todas merecidíssimas, um cara de um coração enorme. E aí você lembrou do Mário Fofoca, mas a gente podia lembrar do Bom Vivant, Beto Rockefeller, a gente podia falar do figurinista, o Vitor Valentim, o grande Vavá, né, do Sai de Baixo, quantas noites de domingo ele nos alegrou, né? Essa deixou a gente triste, mas quantas noites de domingo ele nos alegrou com o Sai de Baixo, foi um fenômeno. Agora, antes desses personagens mais marcantes, e aí eu vou pegar da sua memória, Maga, quais trabalhos anteriores, aquelas primeiras coisas que ele fez na TV que valeria a pena a gente destacar? Marcelo, todo mundo já falou, né? Luiz Gustavo, que era sueco, naturalizado brasileiro, ele começou como ator na TV Tupi de São Paulo e um dos seus primeiros trabalhos foi num TV de vanguarda, em 1953, ano que eu nasci. A peça era O Massacre, original do Emanuel Robles, adaptada e dirigida por Cassiano Gabus Mendes, de quem o Luiz Gustavo viria a ser cunhado mais tarde. O Luiz Gustavo participou de vários TV de vanguarda e também do Grande Teatro Tupi. Inclusive tem uma famosa foto dele ali com a Laura Cardoso, né? Ele também participou de várias novelas, chegando ali nos anos 60 a engatar uma novela da outra, antes do Beto Rockefeller, que foi um fenômeno. E em uma delas, chamada O Pecado de Cada Um, ele foi simplesmente o vilão. Uma coisa impensável, né? Um cara como o Luiz Gustavo ser vilão de uma novela, mas ele foi. Mas a maior inclinação e vocação do Luiz Gustavo era a comédia. Tanto é verdade que logo em 1956, ou seja, 3 anos depois dele iniciar na televisão, o Fernando Balleroni criaria uma série cômica chamada Tatá, o Falado, protagonizada pelo Luiz Gustavo. E aí também várias pessoas já citaram nas homenagens, o apelido do Luiz Gustavo no meio artístico era Tatá. Então, essa série cômica, Tatá, o Falado, ela durou de 1956 a 1959. Maga, agora você telespectador, não o pesquisador. Você lembra de alguma série, algum programa do Luiz Gustavo que tenha... Eu acho que vamos pegar para o lado cômico, né? Que tenha marcado você. Tem. Logo depois, quer dizer, na época eu não sabia disso, né? Mas em 1959, depois então de ter terminado a série Tatal Falado, o Geraldo Vietti criou uma outra série. Na época, ela era considerada novela, mas era um capítulo por semana, então consideramos uma série. Chamava-se O Príncipe e o Plebeu. Era uma história de 2 amigos que moravam numa pensão de um casal italiano. Os 2 amigos eram o Hamilton Fernandes, que é príncipe, galã, ele seria depois o Albertinho Limonta, né, do Direito de Nascer, e o Luiz Gustavo era o plebeu, o personagem mais atrapalhado. Os donos da pensão eram um casal italiano, como eu falei, vivido pelo Walter Sturte e pela Maria Vidal. E nessa pensão haviam 2 lindas pensionistas, vividas pela
Neide Alexandre e a Meire Nogueira. E olha, as situações desta série, O Príncipe e o Plebeu, eram muito divertidas e eu simplesmente adorava ver toda e qualquer cena em que o Luiz Gustavo participasse. Esse foi o primeiro grande sucesso dele como personagem fixo de comédia, assim? Foi, eu acho que foi na sequência, né? Primeiro o Tatá, o Falado, e na sequência o Príncipe e o Plebeu. Então, essa série, inclusive, era muito comentada. Ela teve, inclusive, o patrocínio exclusivo dos televisores Empire. Olha, hein? E teve alguma sequência disso depois? Teve o Príncipe Plebeu continuou, alguma coisa assim? É um trava-língua, né? É, Falar Plebeu Príncipe e é. Plebeu. Eu acho que foi por isso que, em 1960, o mesmo Geraldo Vietter ampliou o leque das possibilidades da série, criando uma sequência com a mesma dupla de atores e batizou como Os Dois Príncipes. Já ficou até melhor de falar, né? Agora Essa sim. sequência, ela teve as lojas Mapping como patrocinadora e o Hamilton Fernandes e o Luiz Gustavo, nesta série, nesta nova fase, eles viajavam o mundo sempre ali levando muita confusão aonde quer que eles chegassem. E, Marcelo, eu queria pedir licença para dar um depoimento, porque essa série, O Príncipe e o Plebeu, e os dois príncipes, como eu falei, elas me marcaram muito, né? Me marcaram muito na presença, principalmente do Luiz Gustavo. E eu não vou lembrar bem o ano, mas ali por 2008, mais ou menos, o nosso barbeiro lá no SBT, o querido e saudoso Lau, tinha sido também barbeiro do Luiz Gustavo e do mundo artístico todo nos tempos do início da TV Tupi. Então, Tony Ramos, o Lima Duarte, é, o Geraldo Vietri, Luiz Gustavo, Hamilton Fernandes, todos eles, ali nos anos 50 e 60, cortavam o cabelo e faziam a barba na barbearia do Lau, na TV Tupi. E o Lau é quem fazia a minha barba. E um dia eu falei para ele desta série. E ele se emocionou. Ele falou: caramba, ninguém mais lembra dessa série, né? Você lembra disso? Eu falei: olha lá, não só eu lembro, como eu gostaria de ter a chance de dizer para o Luiz Gustavo o quanto ele marcou a minha infância. E aí o Lau falou: olha, por isso não, eu dou o telefone da casa dele para você. E ele não tinha na hora, depois ele me deu o telefone e eu liguei para a casa do Luiz Gustavo. E é muito engraçado quando você liga para um artista, primeiro ele sempre pensa que é trote, Uhum. né? Mas eu logo me antecipei e falei: olha, Luiz, quem me deu o seu telefone foi o Lau. Ah, o Lau, puxa vida, gosto muito daquele cara com aquele vozeirão de teatro, né? Eu falei: olha, ô Luiz, eu estou ligando porque você marcou muito a minha infância, né? Eu nasci em 1953, mas em 1959 ou 60, eu me divertia muito com uma série que você fazia com Hamilton Fernandes, e essa série se chamava O Príncipe e o Plebeu. Ele deu uma grande risada. Falou: cara, nem eu lembrava mais disso, né? Cara, é verdade, o Príncipe e o Plebeu, eu e o Hamilton Fernandes, e acho que ele lembrou do Walter Sturt, mas não lembrava bem se era Maria Vidal ou não. Então, eu falei: olha, eu queria te agradecer porque você tornou a minha infância muito feliz. Você foi um dos que fez a minha infância ser feliz e mais tarde
foi, vamos dizer assim, um dos inspiradores a eu seguir a carreira de roteirista e veredando principalmente pela comédia. E ele ficou muito emocionado. E foi um papo muito legal. Né? Então, eu fico assim, muito sereno, apesar de ter ficado triste com a passagem dele, por eu ter conseguido agradecer em vida o quanto ele marcou na minha vida. Que história linda, Maga, muito, muito bacana mesmo. A gente poder ligar para um ídolo e falar isso, né? Muito legal. Eu queria agradecer mais uma vez suas histórias, né? Essa homenagem também ao Luiz Gustavo. Nós estaremos aí repetindo essa homenagem no próximo sábado, no Olá Curiosos. E a gente pede sempre, antes de você ir embora, né, antes da gente fazer as despedidas, para você deixar um like aqui no programa, né, o joinha, se você curtiu. Se você não se inscreveu ainda no canal, essa é a chance. Compartilhar os vídeos, dar uma olhada nos programas anteriores também, tem muita coisa legal. E semana que vem estaremos aqui de volta. Maga, super legal, viu? Muito obrigado. Quem agradece sou eu, Marcelo. Tchau, gente. Até quinta que vem. Tchau, gente.